Canal do Gordo. Galera, hoje vamos falar de Marvel. Sim, eu sei que muitos de vocês curtem mais aqui a DC e tal, mas como vocês sabem, o canal não é da DC Comics. O canal é sobre séries, filmes e games. Então a gente, em algum momento, vamos falar de outras séries, de outros filmes, de outros jogos e por aí vai. Então eu espero que vocês entendam esse contexto e deixa aqui embaixo outras séries que você gostaria que eu falasse, fizesse comentando episódios, fizesse review e tal, porque isso ajuda a gente a construir a temática do canal de uma forma melhor. Mas saibam que o canal não é apenas de séries da CW e nem só de filmes da DC. Então vamos lá, tendo isso em vista, o que a gente vai falar hoje? Vocês sabem muito bem que a temática dos quadrinhos permitem brincar com a questão da vida e da morte de personagens, né? A gente sabe disso, a gente já viu diversas vezes personagens morrendo, personagens ressuscitando e por aí vai. Então, tendo essa dinâmica, essa temática em si, eu tava pensando, vocês lembram que Endgame fez com que diversos personagens voltassem à vida. Tecnicamente, na minha opinião, eles não estavam mortos. Porque uma das coisas que a gente sabe sobre a joia da alma é que quando a alma é perdida, ela fica dentro da joia, né? Nos quadrinhos, a história foi completamente diferente. Peter Parker com o Warlock foi lá e fez com que as pessoas saíssem, né? Ali a gente teve uma outra temática. O Tony Stark, na verdade, o Hulk usou a joia para fazer todos voltarem, e depois o Tony Stark acabou com o exército Thanos. Então, assim, eles mudaram completamente a temática em si das Joias do Infinito. Não, na minha opinião, não ficou ruim, ficou bom, ficou até aceitável em relação à forma com que eles colocaram. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas voltaram à vida. Só que dentro do universo Marvel, a gente já teve alguns personagens que morreram e retornaram à vida. Não estou falando do Burn, que ele tecnicamente só foi, assim, suporam, né, que ele morreu. Ele foi, tipo, Steve Rogers falou assim, o Buck morreu. Não, mas ele não tinha morrido realmente. Então, assim, tirando o Buck, a gente tem personagens que sim, morreram e voltaram à vida, voltaram mesmo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Se caso eu esqueci algum personagem aqui, aproveita os comentários, coloca aqui nos comentários quem que você acha que eu esqueci e tal, por que eu esqueci, qual filme que foi, em qual momento que foi. E não, a gente não vai falar apenas dos filmes, a gente vai colocar em um contexto da série também, porque um dos personagens voltou na série. Então vamos começar por ele? Ou não, vamos começar pelo começo mesmo, vamos começar pelo Thor. Sim, o primeiro filme do Thor já trouxe também a morte do nosso queridíssimo herói loiro, dos olhos azuis, bonitão, né, Thorzinho, ele morreu. Quem não se lembra aí, quando ele perdeu os poderes, foi jogado na Terra e tal, meio que o Loki mandou o Destruidor. E acabou que o Destruidor, tipo, meio que tava lá destruindo geral, aí o Thor fez um alto sacrifício. Colocou, não, toque, por favor, não destrua todos, me destrua, que é o que você quer. Então, tendo esse sacrifício em mente, acabou que o Thor morreu, mas o Mjolnir voltou para as mãos do herói e fez com que ele voltasse a ter o poder de Thor, o deus do trovão. E isso fez com que ele ressuscitasse, né, tecnicamente. Então, assim, o primeiro personagem a ressuscitar dentro desse universo foi o Thor. Também foi o primeiro a morrer. Então, assim, tecnicamente a gente tem aí uma dinâmica bacana, né? Porque se a gente for parar para colocar, meio que ele ressurgiu, ele foi morto e o próprio martelo deu de volta a vida pra ele. Mas não é que o martelo foi responsável por trazer ele de volta à vida. Não, o martelo foi responsável por dar o poder de Thor pra ele. E dentre os poderes de Thor, ele é um deus, né? Então ele tem quase uma imortalidade. Coisas que, por exemplo, poderiam matar um humano, que era o caso dele, não mataria. E por isso ele ressuscitou. Tendo essa temática em vista, a mesma arma que matou tecnicamente o Thor, a SHIELD foi lá e criou essa arma, né? E em Avengers foi utilizado para tentar impedir que o Loki fugisse, causando a morte de Phil Coulson.
Sim, pra quem não se lembra, o Phil Coulson apareceu em vários filmes dos separados, né? Filmes do Homem de Ferro, do Thor mesmo, ele apareceu, né? E ele apareceu em Vingadores. E ajudou o Nick Fury a juntar os Vingadores. Porém, acabou que o sacrifício dele foi o que fez o grupo se formar. E, tecnicamente, a ressurreição dele não é válida para os filmes. Por que eu falo que ela não é válida para os filmes? De acordo com os diretores, o Coulson não ressuscitou. Porém, em Agent of S.H.I.E.L.D., a série, o Coulson tinha voltado à vida, utilizando o sangue, né, dos Skrull. Então, foi dos Skrulls? Eu acredito que foi dos Skrulls, eu não me lembro bem, foi nas primeiras temporadas de Agent of S.H.I.E.L.D., né, aí a gente foi descobrindo um pouco mais da temática, mas de qualquer forma, quando ele foi pro Tahiti, né, eles usaram o sangue lá para trazer ele de volta, e isso fez com que o Coulson ressuscitasse. Só que o diretor do filme Avengers deixou claro, o Coulson morreu e ele não ressuscitou. Então aí vem aquela controvérsia, ele ressuscitou ou não ressuscitou? Porque, tendo em vista a série de Agent of S.H.I.E.L.D., nós vimos que tudo o que aconteceu nos filmes também aconteceu ali na série. E na série eles trataram de uma forma paralela, dando um complemento aos elementos do filme. Então a gente imagina que sim, o Coulson ressuscitou. E ele foi o segundo personagem aí que acabou morrendo, mas também ressuscitou dentro desse universo cinematográfico. Tendo um outro elemento que é quase que nenhum dos outros personagens ressuscitaria e tal dessa forma. Mas eles acabaram usando temáticas interessantes para trazer de volta à vida. No caso, o Thor recuperou o poder. No caso, o Loki foi utilizado sangue inumano, né? Sangue de Skrull lá para ele trazer ele de volta à vida. Então, assim, a gente tem alguns elementos bem interessantes. Só que, além desses personagens, a gente também tem um personagem que, tecnicamente, por mais que ele morra, se a pessoa que estiver próxima a ele for rápida, pode trazer ele de volta à vida, que foi o Groot. Sim, vocês sabem que o Groot em Guardiões da Galáxia se sacrificou para proteger todo mundo. Tecnicamente, a gente não poderia considerar uma ressurreição, porque o bebê Groot e o Groot que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita, ele não é o mesmo Groot que se sacrificou. Mas eu considero como uma ressurreição porque eles vão lá e enterram o galho da árvore e isso traz de volta à vida. Então eu considero meio que como se fosse uma ressurreição. Porque por mais que ele seja uma personalidade diferente, tenha, vamos dizer assim, elementos diferentes, ele ainda traz as lembranças e tudo do Groot passado. Como se eles passassem todas as informações através do DNA. Então assim, tecnicamente eu considero como uma ressurreição. E uma pequena alteração, não sei se vocês vão concordar comigo. Coloca aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Porém, a gente vai aí para o último personagem desse universo que morreu, mas voltou, que foi o Wong. E o cara morreu 2 vezes. Cara, porque tecnicamente em Endgame ele morreu e voltou, né? Com o estalo do Hulk. E em Doutor Estranho ele também morreu. Morreu. Vocês lembram que o Doutor Estranho meio que estavam lutando e tal, então o único Sectum Sempra, não, Sectum Sempra é de outra série, é de outro filme. Sectum Sempra é o feitiço que o Harry Potter usou pra quase matar o Malfoy, né? Mas, não, o Septum lá de Hong Kong foi o único que estava segurando, né, pra não deixar as coisas caóticas do universo místico acontecer. Então, o Wong foi lá proteger e acabou morrendo. Porém, o Doutor Strange usou o olho de Agamotto para rebobinar o tempo. E ali, consequentemente, trouxe de volta à vida o Wong. E ele acabou sendo muito importante em Guerra Infinita, né? Que ele acabou lutando lá em Nova York também, junto com o Tony Stark, Doutor Strange e tal. Então eu achei isso bem interessante, um elemento bem bacana para se tratar. E também uma questão de que, por mais que ele não seja um personagem assim que teve grande destaque, que provavelmente ele vai ter um grande destaque agora no Universo da Loucura,
Pelo menos é o que eu acho. Eu acho que seria interessante ali a forma com que ele foi trazido de volta à vida. Porque até o momento, a gente não tem, assim, nenhum vestígio do que outros personagens poderiam voltar à vida. Porque a gente viu que o Tony Stark se sacrificou, vimos que a Viúva Negra se sacrificou. Ela não vai ressuscitar, pelo menos até o momento não tem nada falando sobre isso. Por mais que ela vai ter o filme dela agora, o filme dela vai se passar no passado, vai se passar entre Guerra Civil e o filme anterior, se eu não me engano. Acho que é Guerra Civil e Vingadores, ou talvez Guerra Civil e ali antes de Guerra Infinita. Pelo menos assim, a temática onde que vai ser. Então, eu acredito assim que se algum desses dois personagens voltar, eles podem voltar tendo uma boa justificativa. Porque assim, como que eles vão voltar à vida? A gente já tem aí quatro vezes que o universo Marvel trouxe personagens de volta. E por que não trazer Tony Stark e Viúva Negra? Seria interessante. Mas, como eu falei com vocês, assim, eu acredito que talvez eles não vão voltar nesse momento, porque eles vão trazer sangue novo. Uma das coisas que fica claro é que os personagens da Marvel, eles ficaram 10 anos sendo aqueles personagens. E agora, tecnicamente, eles estão velhos. Então, eles precisam de sangue novo. Então, eu acredito que talvez seja um motivo que eles não ressuscitariam. Mas, eu não sei. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, sobre essas mortes. Eu esqueci algum personagem? Completa aqui embaixo com o nome do personagem. E é isso aí, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixou aquele like, compartilhou com os amigos. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!